E enquanto eu preparava o que nós iríamos compartilhar nessa noite, Deus tocou muito forte no meu coração. E eu tenho certeza que hoje Deus trouxe algumas pessoas aqui de forma muito específica. Sabe, tem algumas pessoas, eu sinto da parte de Deus de dizer isso nessa noite, que talvez você nem viria aqui hoje, mas você sentiu um desejo de vir. Existem alguns aqui que vieram, né, por conta própria, você não foi convidado por ninguém, e você sentiu um desejo profundo de vir aqui. Outros foram convidados e no primeiro momento você sentiu uma certa resistência, mas depois algo falou com você, dentro do seu coração para que você viesse. Eu quero falar algo para você. Deus preparou algo para você nessa noite, amém, meus irmãos? Sabe, por isso eu queria que você abrisse seu coração, porque com certeza, o Espírito de Deus tem algo para ministrar nas nossas vidas. E o título dessa mensagem, dessa palavra é: foque-se na graça. Mantenha os seus olhos na graça. Mantenha o seu foco na graça. E você sabe, presta atenção aqui em mim. Há algum tempo, nós como igreja, nós temos falado sobre a graça de Deus. E nós temos, né, os nossos pastores, pastor Aloysio, pastor Naor, com muita revelação, com muita sabedoria, tem ministrado isso aos nossos corações. E é tão interessante porque, impressionantemente, nós temos tido os nossos olhos e a nossa visão alargada para esse tema que é tão vivo, tão poderoso e tão central, presta atenção, tão central na palavra de Deus. Mas existe algo, presta atenção aqui em mim, que nós precisamos de ter dentro do nosso coração, que a graça de Deus, ela precisa de ser vista com revelação, com entendimento, e acima de tudo, é muito importante que você mantenha o seu foco nela, porque você sabe, muitos, infelizmente, por alguma razão, acabam distorcendo essa mensagem, chegando de forma errada, e muitas vezes tirando o seu foco dela. Nós estamos chegando aí no final do ano, e geralmente, né, é sempre comum, eu por exemplo faço isso, eu paro o momento da minha vida ali para checar como que foi o ano, o que nós fizemos, o que aconteceu, sabe, quais foram as bênçãos que eu recebi, fazer um cálculo ali para saber de fato, né, como que o seu ano terminou. E eu sei que muitos fazem isso, e é importante que você faça, mas sabe, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção aqui em mim, você precisa de fazer isso na perspectiva correta. E você sabe por quê? Porque tem muitos irmãos que, quando chega nesse momento, eles começam a olhar tudo que aconteceu, eles ao invés de olharem o saldo positivo, aquilo que aconteceu de bom, aquilo que aconteceu que foi realmente bênção na sua vida, eles têm a tendência de colocar os olhos naquilo que às vezes não foi bênção. Eles têm a tendência às vezes de colocar os olhos nos problemas, nas dificuldades, nas circunstâncias contrárias. E aí nessa hora eles acabam falando: nossa, mas o ano não foi bom. Presta atenção, deixa eu falar para você, não é que o ano não foi bom, é porque talvez você está colocando os seus olhos apenas no problema, você está colocando o seu foco apenas naquilo que foi ruim, porque acredite, é óbvio que durante 12 meses nós vamos ter na nossa vida muita bênção, mas nós vamos ter algumas dificuldades, alguns problemas virão, eles vêm. Tem como você dizer que você não vai ter um problema, não tem como você dizer que você não vai ter uma situação. Agora o problema é que às vezes nós olhamos só para isso, presta atenção, só para isso. E aí todas as bênçãos que às vezes aconteceram na nossa vida, nós deixamos de lado. E aí chegamos a uma conclusão muito ruim: o ano foi terrível. Sabe, muitos irmãos, às vezes falam: ah, mas eu tenho ouvido tanto falar da graça, mas eu não tenho visto isso na minha vida. Ô irmãos, sabe, deixa eu falar para você, o simples fato de você estar aqui hoje, sabe, bênçãos têm acontecido na sua vida, você hoje, você está aqui, você tem vida, você nasceu de novo, você experimentou algo de Deus, Deus mudou a sua vida e a sua história. Deixa eu te falar uma coisa, independente de qualquer coisa que aconteceu de ruim,
eu quero falar algo para você. Você é tremendamente abençoado por Deus. O grande problema é que às vezes nós temos a tendência de pensar que a graça é uma bênção. Ah, mas a graça é uma bênção que eu recebi. A graça é uma vida de muita prosperidade e uma vida sem problemas, sem dificuldade nenhuma, e não é isso. É importante que nós entendamos que a graça é uma pessoa. A graça é Cristo que se manifestou nas nossas vidas. A graça hoje é Cristo que vive e habita dentro de você. Independente da situação, da circunstância que você esteja vivendo, eu quero te falar algo. A verdade não muda de que você está debaixo do favor de Deus. Pelo simples fato de a graça que é Jesus, está dentro de você. Me entende? Por isso precisamos de colocar os nossos olhos em Deus, focar em Deus. O problema de nós focarmos nos problemas, nas dificuldades, nas coisas ruins, é que geralmente isso nos deixa ansiosos. Então você já percebeu que sempre que você começa a olhar para o problema, para a circunstância contrária, isso te deixa ansioso. Você fica cheio de ansiedade. E depois da ansiedade vem a preocupação, afinal de contas você só coloca os seus olhos naquilo. E é interessante porque o problema ele fica tão grande, tão enorme, que você já não consegue olhar para outra coisa, só para ele. Mas tem um monte de bênção acontecendo perto de você. Tem um monte de coisas boas acontecendo perto de você. Mas às vezes você está olhando só para o problema. E você sabe o que é pior? É que quando você fica ansioso, quando o problema fica enorme ali diante de você, e você fica cheio de preocupação, o alvo do diabo é minar a sua fé. Porque aí você começa a ficar incrédulo em relação a Deus. Mas o problema é que eu estou olhando apenas para a circunstância contrária, ao invés de olhar para tudo que Deus está fazendo na minha vida. Sabe, coloque os seus olhos naquilo que Deus está fazendo. De hoje em diante, passe a olhar apenas para aquilo que está acontecendo de bom, de bênção, coisas que Deus tem feito na sua vida, e Ele tem feito, acredite, é só você olhar. Existe algo que o pastor Aloysio, o pastor Naô pregam para nós há algum tempo, e eu creio que isso é uma grande verdade. Você sabe, o grande problema às vezes é a nossa fé, ela está no lugar errado, é a crença errada, porque toda crença errada produz um comportamento errado. Quando eu olho para a graça da forma como ela não é, e eu começo a tentar vê-la, como eu disse, confundir graça com bênçãos e coisas assim, eu perco o foco completamente. Por quê? Porque eu estou confundindo as coisas. E ao invés de olhar para Cristo, eu começo a olhar para bênçãos, um monte de coisa. Entende o que eu estou falando? Você precisa de olhar para Cristo, de olhar para a graça. Ele é a graça. Precisamos de entender que acima de qualquer coisa, a graça não é necessariamente o que está acontecendo comigo. Se tem uma verdade que nós temos que crer, é que a graça é essa pessoa, é Cristo. João capítulo 1, verso 17, é um texto que nós temos lido há algum tempo aqui, falado constantemente dele, mas é importante que você o entenda. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, a graça é Cristo, a graça é Jesus, e você, desde o dia que você nasceu de novo e teve uma experiência com Deus, e Cristo habita dentro de você, eu quero te falar, independente da circunstância e da situação que está ao seu redor, você é favorecido por Deus, você é agraciado por Deus, você está debaixo desse favor, mesmo que muitas vezes você não veja algumas coisas, isso não tira o fato de que você está debaixo do favor e da graça. Entende o que eu estou falando? Muitos infelizmente não veem dessa forma, e porque não enxergam dessa forma, ficam cheios de dúvida, de condenação, de incredulidade, de preocupação, de peso, porque não conseguem viver, porque não enxergam, não veem. Romanos capítulo 5, verso 8, eu queria
ler esse texto com você. Romanos 5:8. Olha o que diz a palavra de Deus. Presta atenção que eu preciso que você entenda o que está dizendo esse texto. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo, diga assim, fato. Muito importante que você perceba isso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, a primeira verdade que Paulo está dizendo aqui é que Deus prova o seu amor. Amém, meus irmãos? Agora eu te pergunto, Deus prova o seu amor te enchendo de bênçãos? Deus prova o seu amor quando as circunstâncias na sua vida vão todas bem? Não. Deus não prova o seu amor dessa forma. O que Paulo está dizendo para nós é que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato. E fato, quando ele coloca fato aqui, é algo que ocorreu, é algo que aconteceu. É algo que Deus fez lá atrás. Então deixa eu te falar uma coisa. Sabe como que Deus prova o seu amor para com você? Através do fato, da verdade, de ter Cristo morrido por nós, quando eu e você ainda éramos pecadores. Sabe, o fato de nós sermos pecadores nos diz então que não merecíamos, de fato isso é favor. Porque mesmo não merecendo, eu e você não merecendo, Ele ainda assim provou que nos amava. Então se sem merecer, quando você era um pecador ímpio, condenado, Ele provou o seu amor. Deixa eu te falar uma coisa, ainda mais agora, que você está aqui. Sabe, ainda mais agora que você é filho. O problema é que às vezes a nossa fé está no lugar errado. Certa feita eu ouvi uma história que me chamou muita atenção, que diz que três amigos, foram andar no bosque. E quem eram esses três amigos? O primeiro amigo que foi andar no bosque foi o fato, aquele fato ali, ó, o que aconteceu, o que ocorreu, amém? O segundo amigo foi a fé, e o terceiro amigo a circunstância, que eu estou vivendo. E eles então foram andar no bosque, e de repente eles chegaram em cima de uma ponte, sabe aquelas pontes que é só um pau, assim, uma madeira, não tem, só passa um por vez? É pinguela que eles falam o nome, né? Sei mesmo. Então eles foram andar naquele negócio, e aí o fato falou, deixa que eu vou na frente, sabe por quê? Porque eu já aconteci. Há 2000 anos atrás, Cristo morreu, isso é um fato, é uma verdade consumada. Então presta atenção, o fato falou, eu vou na frente, e ele foi. Aí logo atrás aí o fato virou para a fé e falou, fé, vem atrás de mim, porque se você vir atrás de mim, se você olhar para mim, se você manter os seus olhos em mim, você não vai cair. E a fé foi atrás do fato. Só que aí logo atrás veio a bendita da experiência, da circunstância. E aí a circunstância toda estabanada vem atrás. E aí de repente a circunstância, né, meio que cambaleia ali e fala, fé, fé. Aí a fé olha para a circunstância. Quando a fé olha para a circunstância, quando a fé olha para a experiência, ela cai. Não sei se você conseguiu entender o que eu estou te dizendo. O que eu estou tentando mostrar para você é que a nossa fé, ela não está baseada na experiência que eu estou vivendo, mas a fé está baseada no fato de que Cristo Jesus morreu quando nós ainda éramos pecadores. E essa é a base da minha fé, e tem que ser a base da sua também. Então não é uma questão do que eu estou vivendo. Deixa eu te falar uma coisa, a experiência que você está vivendo, a circunstância que você está passando, não é a verdade a seu respeito. Então tire os olhos dela e olhe para Cristo, e olhe para o fato, e olhe para aquilo que Ele fez há 2000 anos atrás. Quem está entendendo o que eu estou falando? E essa é a verdade acerca da palavra. Precisamos então de crer que Cristo morreu. Sabe, irmãos, não é porque algo não está funcionando bem na sua vida, não é porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria, que você não está debaixo do favor de Deus. Sabe qual é o problema? É que às vezes é o seguinte, você está lá,
né, você, sei lá, você prega, né, para uma multidão de pessoas, você está lá dando uma palestra, e tem 100 pessoas lá te ouvindo, a sua palestra. Aí 98 pessoas aplaudem você e falam, uau! Só que aí tem 2 que te criticam. Tem 2 que não gostaram muito. Sabe qual é o problema? Você esquece das 98 que te aplaudiram, que te falaram bem. E você olha para aquelas 2 que te criticaram. Aí pronto, acabou. Foi horrível, abate sua fé, você já não consegue mais. Por quê? Porque você, ao invés de olhar para aquilo que está acontecendo de bom, você olha para aquilo que está acontecendo de ruim. Deixa eu falar para você, mude o seu foco hoje. Enxergue aquilo que Deus está fazendo. Olhe para aquilo que Deus está operando na sua vida. Eu gostaria de falar sobre esse assunto que nós temos tratado aqui, usando um exemplo na palavra de Deus. Sabe, é um exemplo conhecido, é uma história que talvez você já conheça. Ela está escrita ali, no primeiro livro de Samuel, ali no capítulo, a partir do verso 1, capítulo 1, versículo 1, pode deixar aberto aqui. Nós vamos discorrer um pouco acerca do que acontece aqui. Mas eu queria contar a história de uma mulher que experimentou disso. Eu quero falar para você hoje sobre Ana. Talvez você já deve ter ouvido falar sobre Ana. Ana, a mãe de Samuel. E, irmãos, deixa eu falar para você. Sabe uma coisa interessante na vida de Ana? É que de fato Ana, por um determinado momento na vida dela, você vai perceber que ela manteve os olhos, o foco naquilo que era errado. Por um certo momento na vida dela, ela esteve concentrada ali no fato de ela ser estéril e não poder ter filhos. E isso era a dificuldade de Ana. Então Ana era mulher de Deus, mas ela tinha uma dificuldade. Qual a dificuldade que ela tinha? Não podia ter filhos. E isso para ela era um problema. E por um certo tempo da vida dela, Ana, ao invés de olhar, presta atenção, para tudo de bênção que ela tinha na sua vida, ela olhava apenas para o problema, que era ali para ela, de fato, era grande, o fato dela não ter filho. Vamos ver um pouco desse texto. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 1. Acompanha comigo. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia à sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, presta atenção. Ana recebia o quê? Porção dupla, porque ele a amava. Olha que coisa poderosa, ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a procurava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Presta atenção nessa história. Sabe, irmãos, uma coisa interessante no que nós acabamos de ler, é que Ana tinha um problema, sim ou não? Sim, ela era estéril. Mas vamos esquecer um pouco o fato dela ser estéril, vamos focar nas bênçãos dessa mulher? Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Ana era alguém que, de fato, a Bíblia fala que o marido dela dava ali para ela porção dupla. Ela recebia muito mais que a outra. A Bíblia fala também que o marido dela a amava. Ela era alguém que tinha um marido que amava. Esse homem, esse marido dela, era um homem rico, dava tudo que ela queria. A Bíblia não fala, mas provavelmente era um homem bonito também. Então, deixa eu te falar, olha para você ver. Essa mulher tem um marido bonito, rico, e que a ama, e que dá tudo que ela quer.
Então, essa mulher era muito abençoada, você concorda comigo? Tinha muita bênção para essa mulher. Então, de certa forma, ela estava reclamando, mas ela não podia dizer que não estava debaixo do favor de Deus. Afinal de contas, ela era muito favorecida. Sabe uma coisa interessante e ao mesmo tempo intrigante aqui? É que o nome Ana quer dizer agraciada. Então, além de receber tudo isso, de fato, o nome dela era cheio de graça, agraciada. Então, todas as vezes que o marido dela chamava, falava: ô graciado, ô graça, vem aqui, olha que coisa. Essa mulher não apenas era cheia da bênção de Deus, ou da graça de Deus, como, presta atenção, deixa eu te falar uma coisa, o nome dela era graça. Então, essa mulher, de fato, ela era alguém que experimentava da graça, concorda comigo? Mas, mesmo assim, ela vivia chorando. Mesmo assim, a Bíblia fala que ela chorava, angustiada, ela não comia, deixava de comer, porque aquela situação para ela era penosa. Mas deixa eu falar para você, o problema dela aqui nesse primeiro momento era esse: colocou os olhos, o foco na coisa errada. Ao invés de olhar e falar: nossa, eu sou muito abençoada, eu tenho um marido que me ama, eu tenho um marido rico, que me dá tudo que eu quero, eu tenho tanta coisa. De fato, realmente não tenho um filho, queria muito, legítimo ter, mas deixa eu te falar, por outro lado, eu tenho muita graça, eu tenho muita bênção acontecendo na minha vida. Quem está entendendo? Porque talvez você pode estar passando por uma situação como a de Ana. Você está olhando só para aquilo que você não tem, só para aquela situação na sua vida que talvez não está do jeito que você queria. Mas deixa eu te falar, comece a olhar para a graça, comece a olhar para o favor de Deus ali na sua vida, comece a olhar para a quantidade de bênçãos que você tem. Tem muita coisa boa acontecendo perto de você. Sabe, você está debaixo do favor independente da situação que você se encontra. A grande verdade, deixa eu te falar algo nessa noite, meu irmão, que não é o fato de você não estar cheio de bênçãos ali na sua vida, que você não está debaixo do favor de Deus. Nós precisamos de uma vez por todas, entender que a graça é uma pessoa e é Cristo. E se eu tenho Cristo, eu tenho o que eu tinha que ter. E se eu tenho Cristo, Ele me é suficiente. Se eu tenho Cristo, de fato, as outras bênçãos virão, essa que é a verdade. Porque o que importa de fato é que eu tenha Ele, e é que eu esteja aqui, e que eu estou debaixo desse favor que Ele me colocou, mesmo sem eu merecer. Entende? Essa é a verdade da palavra, e é isso que nós precisamos de olhar. Eu queria que abrisse para mim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7, olha algo que Paulo fala que é muito interessante. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes, presta atenção, Paulo orou, sim ou não? 3 vezes Paulo orou. Pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, presta atenção: a minha graça te basta. Deixa eu falar para você. Talvez você tenha uma dificuldade, você tenha uma fraqueza, tenha uma situação na sua vida que realmente não dá. É como um espinho na carne de Paulo, como a esterilidade de Ana, e como muitos outros homens de Deus que tiveram sim uma dificuldade, um obstáculo, se depararam com aquilo. Mas deixa eu falar para você, o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: Paulo está falando, independente da situação, da circunstância, ele até orou para Deus tirar, Deus não tirou. Deixa eu falar para você, Deus não tirou, mas Deus falou algo poderoso para ele. Ele disse o seguinte: a minha graça te basta. Deixa eu falar para você, a graça dele te basta. Independente da situação ou do espinho que você carrega, eu quero dizer algo para você: a graça dele te é suficiente. Se você tem a graça dele, você tem tudo que você precisa. E aí é interessante porque ele fala algo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixa eu falar algo para você. Talvez você tenha uma fraqueza,
E quando eu digo fraqueza, eu digo essa situação que talvez é uma situação que para você é difícil. Para Ana era a esterilidade, para Paulo não se sabe ao certo, ele fala que era um espinho, não sabemos o que era. Mas para cada um é uma situação que você carrega, que está ali com você, e que talvez você já até orou e falou: Senhor, tira, remove, arranca. E às vezes nunca foi tirado, nunca foi arrancado, a situação continua. Eu quero te falar para você, ele diz isso: a graça te basta. Mas deixa eu falar para você muito melhor. É que essa situação de fraqueza na sua vida pode ser o seu grande trunfo. Deus usa situações de fraqueza nas nossas vidas para nos dar mais da sua graça. Existem fraquezas, situações que nós temos e carregamos, que Deus vai usar ela para te agraciar. Sabe? Pastor Aloysio trouxe aquela palavra sobre Davi. E aquela situação que Davi passou, né, de angústia, de sofrimento. E a palavra conta ali que realmente foi um dos momentos mais terríveis na vida de Davi, que aconteceu ali em Ziclag, onde ele estava ali se refugiando. Mas sabe uma coisa interessante nessa história? É que se você for ler a continuidade da história, você vai descobrir algo que aconteceu naquele lugar também. Ziclag foi o lugar da angústia de Davi, mas lá na frente foi o lugar onde ele recebeu a coroa. Deus poderia coroá-lo em qualquer outro lugar, mas Deus decidiu coroar Davi, sabe aonde? No lugar da sua maior fraqueza, no lugar do seu maior sofrimento. Deixa eu falar para você, o lugar da sua maior fraqueza pode ser o lugar onde Deus vai te dar dupla honra. Deus muitas vezes leva você lá para te abençoar, porque essa era a fraqueza que ele carregava, e muitas vezes a fraqueza que nós carregamos. Sabe, irmãos, a nossa fraqueza pode ser a grande oportunidade para Deus nos dar a nossa maior vitória, para Deus nos abençoar de maneira tremenda. Mas, voltando aqui para Ana, volta lá para 1 Samuel, capítulo 1, verso 1, e deixa aberto. Voltando para Ana, eu gostaria de mostrar para você aqui, que mesmo Ana sendo uma mulher de Deus, ela teve alguns obstáculos, e que talvez hoje possam ser os seus obstáculos, para você poder desfrutar de fato da verdadeira graça, porque o que nós queremos mostrar para você aqui é qual é a verdadeira graça. E talvez foram situações que aconteceram na vida dela, que fizeram com que ela no primeiro momento não desfrutasse disso. E eu queria rapidamente compartilhar com você alguns obstáculos. E o primeiro obstáculo, como eu já falei, já falamos um pouco aqui, é que Ana estava focada no problema. Deixa eu falar para você, o problema é que Ana estava focada no problema, na situação, na circunstância que ela estava passando. A Bíblia conta que era para isso que ela olhava, era exatamente no problema que ela colocava os seus olhos. É legítimo que ela queira ter um filho, mas deixa eu falar para você, independente disso, Ana era de fato muito abençoada, e muitos de nós às vezes passamos por essa situação. Somos favorecidos por Deus, mas por causa de um detalhe, de uma situação que não saiu do jeito que nós queríamos, que não foi o que nós desejávamos, já pensamos, pô, agora pronto, acabou, o mundo se foi, desabou tudo. Na verdade não. Deixa eu falar para você, a circunstância que você está passando não tira o fato de que você é alguém abençoado por Deus e favorecido por Deus de forma abundante. Essa que é a verdade. Ana focou-se na esterilidade, na fraqueza que ela tinha. Ana era mulher de Deus, mas infelizmente olhou para o obstáculo, olhou para a situação que estava diante dela, para o problema. Talvez hoje você seja como Ana e esteja diante de uma circunstância difícil, e os seus olhos só estão nisso. Mas Deus trouxe você aqui hoje para tirar isso da sua vida. Sabe, você vai sair daqui nessa noite com uma medida de fé, mas acima de tudo, você vai sair daqui nessa noite com seus olhos em Cristo.
Eu profetizo que você vai sair daqui nessa noite alegre, feliz, cheio de vida. Sabe, não mais cheio de morte, talvez como você entrou. Porque o Espírito de Deus trouxe você aqui hoje, para mostrar para você, para falar para você, todas essas verdades. Amém, meus irmãos? Foque-se no Senhor. Sabe, é interessante, mas, no início do ano, nós falamos algo. Nós falamos que esse seria o ano da bondade, amém? Mas muitos agora falam, pastor, mas eu não vi muito da bondade. Sabe por quê? Deixa eu falar para você. Você talvez colocou os seus olhos no lugar errado. Talvez você está olhando todas as situações que aconteceram de ruim. Mas eu convido você hoje a olhar para tudo de bom que aconteceu. Mas eu quero te dizer algo para você também. O ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. Sabe, se nós falamos, se Deus nos deu uma palavra, deixa eu falar para você, se Deus nos deu uma palavra que esse seria o ano da bondade, sim, esse será o ano da bondade. Nós vamos experimentar dessa bondade, nós temos experimentado e vamos experimentar ainda mais. Você não vai terminar o ano, eu profetizo isso, vendo de outra forma, você vai terminar esse ano com essa convicção de que esse foi o ano que Deus manifestou bondade na sua vida. E você experimentou disso. Sabe, irmãos, creia que esse será o ano da promessa. Promessas virão sobre a sua vida. Sabe, Ana olhou para o obstáculo, olhou para aquilo que estava acontecendo de ruim. É interessante, porque talvez a primeira situação aqui que Ana tenha enfrentado, que foi difícil, foi o fato dela ver a outra esposa do seu marido ali, tendo filhos e ela não. Sabe, é difícil, quando você às vezes vê todo mundo perto de você sendo abençoado, você não, já viu? Você vê todo mundo recebendo algo, e aí tem um que é abençoado, tem outro que é abençoado, o outro ali é abençoado, e fala, e aí, cadê? Talvez você está orando para casar, tem um tempo, e você só recebe convite de casamento na sua casa, já viu? Quando uma amiga sua, um colega seu chega lá para te convidar para o casamento, você nem consegue mais rir. Porque você sabe, deixa eu falar para você, é muito fácil chorar com quem está chorando. Não é difícil chorar com quem está chorando, não é fácil. Sabe o que é difícil? É rir com quem está rindo. Principalmente quando o outro recebe uma bênção que você queria, mas ele recebeu. E às vezes você não dá conta de rir com ele, já viu? Porque você já não aguenta mais fazer aquele sorriso amarelo. Do convite de casamento que você está recebendo, né? E você nada. Sabe, talvez você está lidando com isso, com a situação onde todos são e você não. Talvez esse seja o seu grande obstáculo, porque às vezes vai ser o seu obstáculo, permanecer em fé diante disso. E aí para Ana era terrível, porque você sabe, a mulher ainda ficava irritando ela. Não bastava a mulher ter filho, ainda ficava irritando, fazendo figuinha. Aí, Ana, e aí, cadê o seu? Já viu aquela coisa? Eu vi que a sua barriga deu uma crescidinha, achei que era, não era, cadê? Não chegava. E ela olhava para aquilo, e aquilo talvez angustiava ela, porque constantemente ela tinha que lidar com aquela pressão. Porque às vezes é a pressão que nós passamos. A pressão de orar para alguém receber uma bênção que você também queria, ele receber e você não receber, já viu? É impressionante, Abraão passou por isso. Sabe, a palavra conta, num determinado momento na vida de Abraão, a esposa dele era estéril, tinha um camarada chamado Abimeleque, que tinha várias esposas, e todas eram estéreis. E Abimeleque falou, Abraão, ora aqui por mim, pelas minhas esposas, e Abraão foi lá e orou. Sabe o que aconteceu? Todas engravidaram. Aí Abraão fala, e a minha, por que não engravida? Por que eu oro pelo fulano e as coisas acontecem, e só na minha vida que não acontece, tem alguma coisa errada? Talvez alguns pensam. Sabe, irmão, deixa eu falar para você, descanse naquilo que Deus prometeu. Descanse naquilo que Deus falou. Talvez não aconteceu na sua vida ainda, mas vai acontecer. Sabe, testemunho pessoal meu é que eu fiquei um tempo no teste para ser ordenado pastor.
E eu formei numa turma de seminaristas, né? Fui seminarista no social. Irmãos, eu participei de todas as ordenações dos meus irmãos de sala de aula. E às vezes eu tive que lidar com isso também, olhar e falar, e aí? E eu? Quando que vai ser minha vez? Quando que eu vou estar lá também? Confesso que por um determinado momento o diabo tentou abater a minha fé. Sabe, tentou às vezes falar, você não é pastor, você não vai estar lá nunca. Mas sabe, eu louvo a Deus, porque eu fui levantado, fui colocado na hora certa, no tempo certo, no momento certo, no lugar certo, do jeito que Deus queria. Às vezes não chegou ainda, mas eu quero falar para você, vai ser no momento de Deus, na hora de Deus, para que ninguém duvide que foi Deus quem fez. Quando olharem e vão falar, de fato foi Deus que fez isso, foi Deus que o colocou aqui, não tem mão humana, não tem obra do homem, foi Deus. Percebe? Precisamos de ter essa fé mesmo diante das situações. Eu me lembro de um irmão que estudava comigo no seminário, e ele era cego, o nome dele é Johnny, ele não via. Mas sabe, uma coisa interessante sobre o Johnny é que ele orava para as pessoas e as pessoas eram curadas. Eu falava, gente, ele ora, as pessoas são curadas, mas ele não é, ele é cego. E talvez isso poderia vir na cabeça dele, mas olha, ele era alguém tão cheio de fé. E era impressionante, ele orava, e ele era um homem de fé, de oração, e as pessoas de fato recebiam de Deus, através da vida dele. Não sabemos porque ele mesmo não era curado. Tem coisas que só o Senhor vai explicar e vai falar um dia. Mas isso não quer dizer que ele não estava debaixo da graça, do favor de Deus, e que o outro que foi curado é melhor do que ele, porque isso também não é. A graça não tem a ver com quem é mais ou quem é melhor ou coisa parecida. A graça é Cristo, é uma pessoa, e nós temos ela. Entende o que eu estou falando? Então, sabe, nós precisamos de crer. Não limite o favor de Deus na sua vida. O segundo obstáculo na vida de Ana foi o tempo. Porque é interessante, irmãos, a palavra conta que, aqui no verso 7, e assim o faziam ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. Isso acontecia todos os anos. Agora imagina, todo ano a mesma conversa, todo ano a mesma situação, todo ano e a bênção de Deus não chegava. Porque às vezes você também vai ter que lidar com esse tempo, que não chega, que não vem, que não acontece, e por causa disso, muitas vezes você fica angustiado. Deixa eu falar algo para você, Davi foi ungido rei, mas não assumiu o trono no dia seguinte. Passaram anos até Davi assumir o trono de fato de Israel. Ele teve que esperar. Deus fez uma promessa lá atrás, é verdade, mas tudo acontece no tempo dele. Então você tem que esperar o tempo de Deus. Mas não quer dizer que ele não vai fazer, porque se ele fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Sabe, Deus fez promessa para você, creia. Davi fala, esperei confiantemente no Senhor. Ele esperou até que o Senhor fizesse, até que do alto de fato Deus o respondesse. Eu não sei há quanto tempo você está esperando sua bênção chegar, mas eu quero te falar, vai chegar. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? A bênção, amém? A bênção que você está esperando, talvez está do seu lado aí, você não sabe. Vai chegar, amém? Creia, creia que de fato o Senhor irá fazer. E por último, o último obstáculo que Ana enfrentou, presta atenção, foi a justiça própria. E você sabe, presta atenção aqui em mim, olha para mim, olha que coisa. 1 Samuel 1,6, olha o que diz lá. A sua rival a provocava excessivamente. Para o quê? Para irritar. Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Verso 8, vai até o verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está tão triste? Não te sou melhor do que 10 filhos. Esse aqui se achava mesmo, né?
Camarada, ele tinha assim um conceito a seu respeito impressionante. E você sabe, ele vira e falando, está chorando por quê? Eu não sou melhor que 10 filhos, faço tudo que você quer. Então Ana estava lidando com essa pressão. Ela podia talvez olhar para Penina, essa mulher sempre me irritando. E agora vem o meu marido e fala essas coisas para mim. Então ela podia naquele momento se encher de justiça. Sabe, de começar a querer mesmo se vingar da outra que estava provocando. Ela poderia talvez ficar irritada com Deus naquele momento. E de falar, Senhor, por que eu não? Você não está vendo o que está acontecendo? Sabe, irmãos, Ana podia nesse momento ter uma série de atitudes ruins. E é interessante porque foi exatamente nesse momento que nós vamos ver Ana dando a resposta certa. Porque talvez esse era de fato o maior obstáculo dela. Você sabe, uma coisa é você lidar, presta atenção, com o tempo, que às vezes realmente demora. Às vezes não é no dia que você queria. Uma coisa é você lidar às vezes com alguns obstáculos que vêm diante de você ali, que realmente, sabe, não é do jeito que você esperava. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se tem um obstáculo que pode ser definitivo na sua vida, é a justiça própria. Porque essa sim te tira debaixo do favor de Deus. Essa sim leva você às vezes não ver o que Deus quer fazer e colocar os seus olhos no lugar de fato errado. Então Ana aqui talvez esse fosse o seu maior teste. Porque nesse momento ela podia se encher de justiça. Ela podia pensar, nossa, e agora? Por que comigo não acontece? Por que com outra acontece, só comigo que não? Então não era fácil para Ana lidar com aquilo. Todos os anos a mesma coisa. Mas sabe, talvez o golpe final na vida de Ana, e o que mais poderia gerar nela esse senso de justiça, é o que acontece a partir do verso 12. Desce lá para o verso 12, por favor. Demorando-se ela no orar, presta atenção, Ana estava o quê? Orando. Então Ana, diante daquela situação, só lhe restava uma coisa, fazer o quê? Orar. E ela foi orar. E enquanto ela orava, olha o que acontece, demorando-se ela no orar, perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém, não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve, porém, embriagada. Olha que coisa. Ele disse, olha o verso 14, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Presta atenção. Rapaz, uma coisa era a Penina, outra coisa era o marido, mas agora o sacerdote, o líder espiritual, o homem de Deus, que tinha que dar uma palavra de bênção, de encorajamento, e ela estava orando. Imagina, você está lá orando, pedindo para Deus, clamando, milagre, não chega, e aí o pastor chega lá e fala, você está embriagada. O que você faria uma hora dessa? Ah, esse pastor, em vez de me apoiar, vem falar coisa de mim e eu nem estou. Já viu? Esse pastor, esse homem aí, que diz que é homem de Deus, fala essas coisas. Por quê? Porque isso é justiça própria. Mas Ana, presta atenção aqui em mim, nesse momento, talvez o momento do seu grande teste, ela é aprovada por Deus. Porque, irmãos, isso é impressionante o que acontece na vida dessa mulher aqui agora. Porque ao invés de ter uma postura de se encher de justiça, ao invés de ter uma postura ruim em relação às pessoas que estavam ali perseguindo ela, e principalmente ao homem de Deus, ao profeta ali, ao sacerdote que estava ali, ela tem uma atitude completamente diferente. E aqui eu quero entrar no final da minha palavra. Então eu compartilhei com você os obstáculos, mas eu quero compartilhar com você agora as atitudes de Ana, que certamente foram atitudes que ela teve ali, que foram de fato atitudes que mostraram o coração dela, e que de alguma forma, com certeza, levaram ela a experimentar e receber tudo que Deus tinha para ela, porque nesse momento, presta atenção, Ana muda, o foco dela muda, e consequentemente, quando o foco dela muda, a crença dela muda, o comportamento dela também muda. Deixa eu falar algo para você, o problema às vezes é a crença.
A crença errada produz o comportamento errado. Mas quando você enxerga da forma certa, de como é a palavra de Deus, irmão, isso é poderoso que acontece na sua vida. E aí Ana, então, nesse momento, ela tem uma atitude diferente. Olha o que fala, o verso 15. Porém, Ana respondeu. Olha para você ver. Qual foi a resposta de Ana? Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Deixa eu falar para você, olha como que ela trata o camarada que acabou de dizer que ela estava bêbada, quando ela estava orando. Ela chama ele de Senhor. Não, Senhor meu. Talvez naquele momento ela poderia levantar brava, falar um monte de coisa para ele, mas não. Ela tem uma atitude de humildade. Sabe, nós vemos aqui no coração dessa mulher um coração humilde. Diante daquela situação, ela não se encheu de justiça, ela foi humilde. Ela diz, não estou embriagada, respondeu com toda educação e respeito ao homem de Deus que estava diante dela. Sabe, diante daquela pressão, ela poderia talvez dizer, eu sim tenho direito de falar um monte de coisa, é o que alguns falam, já viu? Você não sabe a pressão que eu estou passando, você não está vendo a situação que eu estou vivendo, e muitos acham que por causa da situação, por causa da pressão, eles podem falar o que querem, mas Ana não. Ana nesse momento, ela falou do jeito certo, com o coração correto, ela falou com humildade. Percebe o que eu estou falando? Nós vemos aqui uma mudança na vida dela, que mostrou um coração tão correto, e que certamente colocou ela aqui, agora nessa direção de ser de fato abençoada, de receber a bênção que ela tanto buscava em Deus. Sabe, meus irmãos, deixa eu falar para você, se tem uma coisa que nós temos que ter, é um coração humilde. Sabe, humildade é uma coisa essencial na nossa vida. Sabe, esse coração humilde de Ana, de fato, é algo que tem que ser copiado. Porque a grande verdade sobre a palavra de Deus é que a palavra fala que Deus resiste àquele que é soberbo, àquele que é arrogante. Mas sabe a quem que Deus concede graça? Ao humilde. Aquele que tem um coração humilde. Porque quem tem um coração humilde reconhece que precisa. Quem tem um coração humilde, ele se coloca de fato na posição da bênção. Sabe por quê? Porque o humilde é aquele que ele sempre tem aquela postura, aquela certeza de que ele já tem muito mais do que ele merece. E ele não fica questionando o que não tem. Entende? E porque ele tem esse coração, diante de tudo que Deus tem dado também, e ele de fato ele é humilde para reconhecer isso. É interessante, Deus o abençoa tanto. Há tanta bênção que vem sobre ele. Ana, de fato, ela teve esse coração. E é interessante porque lá na frente, sabe quem libera a palavra de bênção na vida de Ana? O Eli. O mesmo que aqui fala que ela estava embriagada. Para quem ela teve todo respeito e humildade. É ele que libera uma palavra de bênção. É ele que libera a profecia do que Deus iria de fato fazer na vida dela. Entende? Acredite, irmãos, esse é o coração correto. Verso 18. Versículo 18. Sabe, depois dessa situação, presta atenção aqui em mim, já estou encerrando. Até o versículo 15, nós vemos que Ana estava focada apenas nela, e na situação que ela estava passando. Mas é interessante porque a partir agora, do verso 16, nós vamos ver que há uma mudança na vida dela. Ela para de olhar, presta atenção, para ela, e passa a olhar para Cristo, e passa a olhar para a graça, e passa a olhar para aquilo que de fato o Senhor estava fazendo, e ainda iria fazer na vida dela. Sobe um pouco, vai lá para o verso 16. Tem alguém aí na projeção? Verso 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o quê?
a petição que fizeste. Isso aqui é Eli abençoando ela. E disse ela, presta atenção, olha para você ver, irmãos, mudou tudo. Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Você fala, não, pastor, mas está escrito que ela comeu de fato, porque lá atrás estava dizendo que ela não estava comendo, lembra? Ela estava tão triste, mas tão triste que não comia. Mas agora ela decidiu comer, porque ela mudou, o foco mudou, a vida mudou. Já era outra mulher aqui, que foi transformada. Então agora você via nessa mulher alegria, olha o que diz, e o seu semblante já não era triste. Uau, irmão, isso aqui é poderoso. Sabe, nesse único texto nós vemos uma mudança tão radical na vida dela. Ana, de fato, nesse momento, ela experimentou a graça de Deus, experimentou o amor de Deus na sua vida. Olha como o texto continua. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Presta atenção, só que nesse texto nós vamos ver um monte de coisa que acontece depois que ela experimenta disso, depois que ela muda o foco. Então quando Ana decide mudar o foco, primeiro, a Bíblia fala que ela se enche de alegria, ela come, mas depois a palavra fala que ela vai adorar o Senhor. Ana vai adorar. Deixa eu falar para vocês, isso aqui é poderoso. Agora, me entenda, Ana não foi adorar aqui com o filho no colo, porque às vezes é fácil você adorar quando você está com o filho no colo, quando a bênção está com você. Ana foi adorar sem ele. Deixa eu falar para você, adorar com o filho no colo é gratidão, você deve fazer isso, mas adorar sem o filho, sem a promessa, sem a bênção no colo, sabe o que é? É fé, e é isso que atrai a atenção de Deus. Enquanto ela estava chorando, se lamentando, de fato nada aconteceu, mas no momento em que ela teve fé, Deus então fez o milagre na vida dela. Talvez você está se lamuriando, se lamentando, chorando, e não está vendo nada, olhando para o problema. Muda a sua postura, posiciona, começa a olhar para Deus com outros olhos, sabe, começa a adorar o Senhor, mesmo que a bênção ainda não tenha chegado. Adore, louva o Senhor, e deixa eu falar para você, os céus se abrirão sobre você, e em pouco tempo você verá a bênção de Deus na sua vida. Sabe o que é interessante, irmãos? É que ela de fato adorou o Senhor diante daquela situação, que realmente não era fácil, porque colocava ela, aquela situação dela não ter um filho, ela percebeu, está fora das minhas limitações, eu realmente não consigo, não dou conta, eu não vou conseguir resolver isso, então deixa eu falar uma coisa para você, eu vou louvar o Senhor, por tudo que Ele tem feito. E a palavra fala que logo depois, olha o que eles fazem. A Bíblia diz que depois que eles adorarem, eles vão para casa e eles então têm relação. Eucana tem relação com a sua mulher Ana. Isso nos mostra duas coisas. Primeiro, ela teve uma atitude de fé. Porque o fato de ela ter relação com seu marido era o fato de que ela estava crendo que ela ia ficar grávida. Concorda comigo? Porque nesse momento ela creu. Ela não estava com a promessa na mão, mas ela cria que Deus ia fazer. Sabe, deixa eu falar para você, é esse tipo de fé que nós temos que ter. Sabe qual que é a fé que nós temos que ter? A Bíblia fala que Paulo fala que foi a fé que Abraão teve. Abraão creu em um Deus que ressuscita os mortos e que traz à existência coisas que não existem. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, que o Deus que nós temos que crer é aquele que traz vida onde tem morte. Sabe, talvez na sua célula, talvez ali no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, até agora a única coisa que você tenha visto é morte. E isso tem produzido uma certa aflição como Ana, mas muda o foco. Creia no Deus que vivifica os mortos, que traz vida naquele lugar. Mas deixa eu falar para você, segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto, no que eu falei sobre, o que Paulo fala sobre Abraão, é que Deus vivifica os mortos e traz à existência coisas que não existem. Sabe o que isso significa? Que mesmo, presta atenção,
que diante da promessa que Ele te fez, o obstáculo que você está vendo é enorme, é grande, ou você está achando que não vai acontecer porque a situação é contrária, Deus vai trazer a existência aquilo que não existe. Sabe para quê? Para que o milagre aconteça na sua vida. Esse é o Deus que nós cremos. É nesse Deus que nós temos que crer. Esse era o Deus que Abraão cria, e que de fato fez com que ele experimentasse de tanta coisa. Mas presta atenção aqui em mim. A outra coisa que nós vemos aqui no fato deles terem tido relação, é que relação também, que é relação sexual, nos fala de prazer. Ana já não tinha mais prazer ali, por causa da situação, mas agora ela tem prazer. Deixa eu falar para você, você quer ver o milagre acontecer na sua vida? Tenha prazer, volte a ter prazer na sua célula. Talvez você já, sabe, às vezes o negócio está tão ruim, você já não tem mais nem vontade de ir para a célula. Deixa eu falar para você, volte a ter prazer na sua célula, volte a ter prazer no seu casamento, para você que é casado. Volte a ter prazer na sua vida, sabe, em todas as áreas, no seu trabalho, e você verá Deus fazer. O segredo está aqui. Ana teve essa postura. A equipe de louvor pode subir, por favor. Ana teve essa postura, e isso fez com que ela de fato experimentasse algo poderoso. Versículo 20. Sabe, o final da história é interessante, porque a Bíblia fala o seguinte, que ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Deixa eu falar para você, tudo isso que nós vemos na vida de Ana, de fato nos mostra alguém que teve uma mudança radical na sua vida. De fato, uma chave foi virada na vida dela. Antes ela estava triste, ela estava, sabe, com aquela sensação terrível, nem comia ou coisa assim. Mas você vê aqui, que de um momento para o outro, algo muda na vida dela. E aquela atitude que ela tem, desencadeia uma série de bênçãos, uma série de coisas. Não estou dizendo que antes ela não era abençoada, me entenda, ela era. Amém? Não é porque ela não tinha a bênção ali que ela não era, ela era. Ela só não conseguia enxergar. Mas no momento em que ela teve um coração correto para ver que de fato ela era abençoada, olha o que acontece. Uma cadeia de outras bênçãos vem sobre a vida dela. Coisas que ela estava pedindo, desejando em Deus acontece. Sabe, talvez você esteja passando por isso. Queria te convidar a ficar de pé. Talvez essa seja a sua situação nessa noite. Talvez você chegou aqui desse jeito, como Ana. Presta atenção, não converse ainda. Vamos permanecer nesse mesmo ambiente. Sabe, Deus quer fazer algo na sua vida hoje. Deus quer virar uma chave na sua vida. Sabe, Deus quer fazer algo poderoso acontecer. Você vai sair daqui diferente. Talvez você chegou aqui angustiado. Você chegou aqui cheio de obstáculos, cheio de dificuldades. Mas eu quero te dizer algo. Deus não trouxe você aqui à toa. Você não veio aqui simplesmente porque você foi para mais um culto. Você veio aqui porque Deus trouxe você. E quem está aqui é quem tinha que estar. E quem está ouvindo essa palavra é quem tinha que ouvir. Porque certamente Deus tem algo para fazer na sua vida. Sabe, é interessante porque no final a bênção chegou sobre a vida dela. Mas sabe, quero terminar com isso. O que atrai a atenção de Deus não é o nosso problema. Talvez você foca muito no problema. E sempre a sua conversa é falar, olha aqui o tamanho do meu problema. O tamanho da minha situação, você não está vendo? O que atrai a atenção de Deus não é o tamanho do seu problema. O que atrai a atenção de Deus é a sua fé. É a sua postura de fé, de crer, de acreditar, de permanecer crendo. Sabe, ela creu, ela adorou o Senhor, ela voltou a ter prazer nas coisas de Deus, e o milagre veio sobre a vida dela. Sabe, meu irmão, essa noite, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos adorar o Senhor, mas eu quero que você tenha uma postura, de fato, de quem adora, como eu disse, não porque você tem um filho no colo,
entende? Não é porque você está com ele nas mãos. Porque como eu disse, isso é gratidão, você deve ser de fato grato. Mas eu quero que você adore nessa noite, presta atenção. Como alguém que não está com o filho no colo, mas ainda assim é capaz de adorar o Senhor. Mesmo quando a circunstância é contrária. Mesmo quando a situação que você está passando, ela talvez não te dá motivos para adorar. Sabe, tenha uma postura de fé nessa noite. Adore ao Senhor. E eu quero dizer algo para você. Os céus do Senhor se abrirão sobre a sua vida nessa noite. E você vai sair daqui uma pessoa renovada, cheia de vida, cheia de fé. Sabe, com prazer nas coisas de Deus. Você vai voltar a ter prazer na sua célula, no seu casamento, no seu trabalho. Sabe, nos seus relacionamentos, na sua família. Sabe, irmãos, feche os seus olhos nessa noite. Por alguns instantes eu queria te convidar a dizer palavras que engrandeçam o nome do Senhor. Sabe, vamos adorar o Senhor nessa noite. Adore Ele no meio da tempestade. Adore Ele quando as circunstâncias não vão tão bem. Adore Ele quando não aconteceu do jeito que você queria. Tenha uma postura nessa noite de adorar, de erguer as suas mãos para o céu e falar: sim, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu não vou olhar para a situação, eu não vou olhar para a circunstância, não, porque a minha fé não depende do que eu estou passando, mas de Cristo, que vive e que está vivo dentro de mim. E hoje, sim, eu estou debaixo do Teu favor.